Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio do CREA Mato Grosso e das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um podcast e esse vai ser um podcast um pouquinho diferente, tá bom? Bom, eu queria já de antemão agradecer vocês pela participação, pelas inscrições no canal. Estamos crescendo a cada semana um pouquinho. Só queria pedir para vocês participarem um pouco mais, darem sugestões, críticas, situações de melhoria, o que pode ser feito para melhorar a apresentação, para que tenha um pouco mais de sentido do que a gente está fazendo, né? Participe, entre nos podcasts, assistam, comentem, tá? Isso é muito bom, tá joia? Bom, vamos lá então. Pessoal, ao invés de a gente ficar falando hoje sobre assuntos mais técnicos, eu queria falar hoje com um tema que tem a ver com a minha experiência na área estrutural, na engenharia estrutural. Eu queria falar especificamente sobre alguns projetos que eu elaborei, né, ao longo do tempo, mas fazer uma correlação com os tipos de materiais diferentes utilizados nesses podcasts, né? Ou seja, eu quero dizer o seguinte para vocês, que se a gente conhecer conceitos técnicos da área estrutural, se a gente tiver uma boa noção dos processos executivos da utilização desses materiais, né? Se a gente conhecer as propriedades intrínsecas de cada material, a gente consegue fazer projetos com qualquer material desse que eu estou comentando. Por exemplo, concreto armado, seja ele moldado em loco, seja ele pré-moldado, né, o pré-fabricado, seja concreto protendido, né, o pré-fabricado, ou moldado em loco mesmo, com coroa engraxada, madeira, alvenaria estrutural e estrutura de aço. Então, o que a gente precisa ter no primeiro momento é conceito estrutural. Como que cada elemento funciona, como definir bem o esquema estático, como definir bem a geometria da estrutura. Acoplado no que eu falei, né, propriedades desse material e processo executivo, esses três elementos caem perfeitamente bem para você fazer os projetos. Então, hoje, é claro que sempre que você foca, a maioria dos projetistas focam em um determinado material, né? Concreto armado, ou aço, ou alvenaria, por aí vai. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? Depende da região do país que a gente está. Se a gente está num grande centro, onde tem demanda por um tipo só de material, você pode cada vez mais entrar nesse determinado material, né? E fazer projeto só dele, só usando ele. Mas quando você está um pouquinho mais no interior do país, né? Na região norte, por exemplo, região nordeste, interior do Nordeste, o Centro-Oeste, são estados onde não tem tantos escritórios que elaboram projeto, portanto, cada profissional precisa, né, ser um pouquinho mais flexível. Ele acaba fazendo projetos de outros materiais também, até por necessidade do mercado e necessidade dele mesmo, né, de sobreviver com a empresa dele. Então, eu quero mostrar para vocês nesse podcast o que é possível fazer, né? Basta que a gente tenha aí aquela perspicácia, estudar sempre, estar sempre lendo, e com isso você desenvolve habilidade para desenvolver, né? Eu vou mostrar então para vocês alguns slides desses projetos que eu elaborei ao longo do tempo, e aí vocês tiram as suas conclusões, né? E eu estou aberto aí sempre a discussões, tá joia? Então veja, pessoal, nesse primeiro slide, o que eu quero mostrar para vocês, os primeiros eu vou mostrar com o estudo de concreto armado, né, que é o mais usado aí para edificações. Depois nós vamos passando um pouquinho sobre aço, sobre pré-moldado, sobre alvenaria, sobre madeira, tá bom? Bem, esse aí, pessoal, são 2 prédios. Eu fiquei bem lisonjeado, muito feliz disso ter dado certo. São 2 prédios na Cidade Franca. Salvo engano, foi projetado em 2003 ou 2004. Esse da esquerda, vocês têm um prédio de 15 andares, né, todo concreto armado, tradicional, convencional, montado sob estacas. E o da direita, 15 andares, na verdade, 19 pavimentos, sendo 4 estacionamentos no subsolo, que é um terreno bem declive, enquanto o primeiro vocês podem ver esse é um terreno plano, e esse da direita é em declive para o fundo. E aí mais 15 andares acima da entrada. Então, como foi bem desafiador, foi um projeto grande, os primeiros projetos grandes que eu peguei
logo no início da minha carreira, isso foi em 2003, quando eu comentei. Eu já vinha fazendo alguns projetos menores, aí uns 3 anos antes, mas esse foi bem desafiador. Foi uma época ainda que os softwares estavam, começando também, então foi bem interessante, foi muito, muito aprendizado nesse projeto. Um segundo projeto, esse foi mais recente, mas ele é diferente, apesar de não ser tão alto, mas ele tem algumas peculiaridades, né? É um projeto residencial também na cidade de Sinop, no Mato Grosso, e percebe aí, na figura da direita, né? Ele tem uns balanços para ambos os lados, um balanço de 7 metros, e na ocasião nós tínhamos sugerido para o cliente, né, fazer esses balanços com protendido. Mas por um motivo lá particular dele, ele resolveu não fazer, e aí eu sugeri esse projeto com essa mão francesa, né? Então, mesmo assim, ainda ficou com balanço em torno de 3,5 metros, né? Ficou um prédio bastante interessante, bastante desafiador. E os pilares, basicamente, 2 linhas de pilares no centro do prédio, em torno de 8 metros, 7 metros passados. Na largura total dele tem em torno de 20 metros, tá? Ficou bem, bem interessante também e bastante desafiador, ainda mais pensando num edifício desse, com um solo bastante fraco em Sinop. Pra vocês terem uma ideia, o solo em Sinop, na faixa até de 8 a 10 metros, o SPT dele não passa de 3. Vocês percebem, né, o desafio que é. Esse prédio tem uma estaca de 22, 23 metros, onde praticamente os 10 primeiros metros não tem finalidade nenhuma, né? Estrutural. Tá trabalhando aí, por isso que ele tem blocos grandes aí, com estacas de 40, 50 centímetros, com até a cota, né, menos 23, vamos chamar assim, tá bom? Então foi bem desafiador, mas deu tudo certo. Tá um prédio lá sendo utilizado, bem legal. Esse próximo foi feito também nos anos 2005, 2006, se não me engano. O projeto é na Unicamp, na Universidade de Campinas, na cidade de Campinas, que é o Estudo de Química. Foi um prédio interessante porque ele tinha, tudo de concreto armado também, né, montado em bloco, só que ele também, entre outras coisas, tem uma biblioteca aqui dentro. Então, essa biblioteca estava com carga de 800 quilos por metro quadrado, vãos aí de 8, 10 metros de vão, então tinha umas vigas bastante interessantes, vigas com apoio indireto, bastante armadura de suspensão, armadura de saneamento bastante elevada também, e vigas aí na casa das dimensões de 30, 40 centímetros por 80 de altura. Então, vigas bem, bem reforçadas, bem por necessidade do carregamento, né? Então, foi um prédio bem legal, e esse acabamento, essa arquitetura, também foi nós que trabalhamos nela, né, com a parceria dos arquitetos lá de Franca, na época, essa pele de vidro nessa esquina. Então, ficou bastante imponente também. Muito, muito legal esse estudo e esse projeto. Também foi um projeto feito com um bloco sobre estacas. Mais um prédio de concreto armado, pessoal. Esse é a cidade de Uberlândia. Esse foi o fórum da cidade. Fica na Avenida Rondon Pacheco, uma das principais avenidas da cidade. É um prédio com aproximadamente 24 mil metros quadrados de construção, em torno de 2.400 metros por andar. São 10 andares, incluindo 9 andares, né, e mais um subsolo. Então, esse prédio foi muito bem eclético, né? Teve uma parte lá de cima que tinha uma alvenaria estrutural, apoiada na sublaje, umas paredes altas, a gente pode perceber aqui nessa vista superior aqui à direita. Então, teve lajes nervuradas, teve capitéis em algumas situações, teve nessa foto da esquerda, vocês podem ver 2 pilares com seção circular bem grandes, onde tem um hall de entrada do prédio, uma escada interna muito grande também, e toda a parte do subsolo, obviamente, tinha toda a contenção, né, a cortina nesse nível de subsolo. E aqui tem uma situação interessante. Um dos pilares desse prédio, ao fazer subsolo, ele estava interrompendo as vias, né, dos automóveis nesse subsolo. E esse pilar teve que ser interrompido numa grande viga de transição. Essa viga de transição foi uma viga contínua, com 2 tramos, na concessão de 60 por 1 metro de altura. Para vocês terem uma ideia, teve uma carga concentrada desse pilar chegando nessa viga em torno aí de 4.000 kg, 400 toneladas. São lajes muito grandes nesse edifício, e aí vocês podem ter uma ideia a quantidade de barra, né? Deu barras aí na ordem de 20 e poucas barras, 25, se eu não me engano, de 20 milímetros em alguma situação na armadura negativa dessa viga contínua. Então, a armadura de saneamento muito alta também, a armadura de suspensão. Então, foi um projeto muito, muito interessante. Também um projeto feito sobre blocos sobre estacas.
Então, foi também um grande desafio. E a gente tem que lembrar, né, pessoal, todo projeto sempre tem alguma coisa nova a ser estudada, né, e pensada com cautela, né, para que não ocorra nada de desagradável, né, ao longo da construção e ao longo da utilização do prédio. Então, também foi muito interessante a elaboração desse projeto. Esse aqui, pessoal, é um que está sendo ainda na fase de projeto, é uma sede da Universidade do Estado do Mato Grosso, a qual eu pertenço, e vai ser executada aqui na cidade de Cáceres. Deve ter início essa obra agora no mês de abril, é o que todo mundo espera, abril ou maio. É um projeto aí de 3 andares, de aproximadamente em planta, essa parte da frente, tá? A parte do fundo, já existe, a parte do fundo também é um telhado que eu, inclusive, acabei de desenvolver essa semana, né? A troca desse telhado é um prédio existente, tem uma troca desse telhado que era de madeira com telha cerâmica, está sendo substituída por estrutura metálica e telha termoacústica. E o prédio da frente, em torno de 70 metros de fachada frontal por quase 14 metros de profundidade, 3 andares. Então, é um prédio aí com 2.200, se eu não me engano. Então, é um prédio bastante interessante também, vãos bem grandes. E aqui tem uma particularidade, aqui vai ser feito toda a estrutura de concreto armado em pré-moldado, a cobertura é uma cobertura simples, mas é estrutura metálica, só que uma cobertura na fachada frontal bastante interessante, suspensa com cabos, né? Tem um balanço aí, tá uns pequenos balanços de 8 metros, mas não foi desenhado nessa figura ainda, mas vai ficar com essa característica, né? Uma fachada suspensa em cabos e toda a estrutura pré-moldada de concreto armado. Para você ter uma ideia, esses pilares estão na posição transversal em torno de 40 centímetros, 40, outros tem 40 por 60, né? E lajes pré-moldadas, laje com 12 centímetros, laje com 16 e laje também com 20 centímetros. Então, esse é mais um projeto elaborado. Eu tive a felicidade de poder ajudar a universidade fazendo esse projeto. Bem, mudando um pouquinho de material, pessoal, nós temos aqui uma estrutura de madeira. Nós vamos ver 2 slides com madeira. Essa aqui é uma varanda, né, uma entrada de uma residência em Franca, feito tudo que eucalipto tratado. Então, vocês percebem que tem toda a estrutura principal, é um misto, né, de um pórtico e depois um outro apoio com uma treliça, toda feita em madeira roliça de eucalipto tratado. Então, vocês percebem aqui na esquerda essa estrutura, que é uma trelicinha, e a ligação dela foi feita de uma maneira diferente, foi feita com uma chapa interna nas peças. Então, essas peças foram cortadas com motosserra, foram encaixadas essas peças metálicas dentro e parafusadas. Você pode ver aqui onde eu passo o mouse aqui, olha, umas pontinhas brancas, né, que são os parafusos de aço inoxidável, tá certo? E as terças todas feitas com madeira serrada, tá certo? Todas amarradas, né, porque realmente ela está esquerda e tem uma inclinação bastante elevada. E a fundação, com esse bloco de concreto armado, também sob estaca. Ficou bem interessante essa obra, esse vão, salvo engano, tem 12 metros de vão, ficou bem legal, usando essas toras nesse telhado. Esse próximo projeto, também feito em Franca, é um quiosque, à esquerda é um quiosque numa usina de açúcar e álcool, na verdade um quiosque de 8 metros de diâmetro, feito apenas com tábuas. Vocês podem perceber que as ligações entre as tábuas são feitas com chapas com dentes estampados. E a seção desses espigões não é retangular, é uma seção T, também com uma tábua. Então, eu tenho uma tábua na vertical fazendo a função da alma, com 16 centímetros, e uma tábua logo acima, né, fazendo a mesa dessa seção T, uma tábua aí de 12 a 15 centímetros, não me recordo, todas com em torno de 2,5 centímetros de espessura. E sem apoio no meio. Isso é um quiosque com 8 metros de diâmetro e os apoios todos feitos de eucalipto tratado, né? Porque é uma peça que vai estar enterrada em contato com o solo. Então, você percebe que o espaçamento, né? O espaçamento entre os apoios das ripas é em torno de 1 metro. E aqui a gente executava de um jeito diferente. A gente, ao invés de usar uma ripa tradicional de 1,5 centímetro de espessura por 5, a gente usava um ripão ou um sarrafo, né, que tem aí em torno de 2,5 a 3 de espessura, uma altura de 5, e a gente posicionava esse elemento na vertical. Então, ele atingia vãos maiores, podendo espaçar os elementos de apoio, como vocês podem perceber lá ao fundo, em torno de 1 metro de vão. Ao invés de colocar o espaçamento a cada 50, 60, que é o convencional, né, para ripas, a gente colocava em torno de 1 metro. Então, ficava uma estrutura bem leve e o pessoal gostou muito.
À direita, aqui é uma área gourmet na própria residência do slide anterior que eu mostrei para vocês. E aqui eu quis fazer alguma coisa diferente para mostrar como é possível, né? Aparentemente, eu fiz os pilares muito mais frágil do que a estrutura de cobertura, né? Geralmente faz o inverso, mas aqui eu quis mostrar que é possível, quando bem pensado, bem concebido do ponto de vista estrutural, de esquema estático, claro, acoplado aí à execução, né, é possível fazer coisas diferentes. Então, você percebe que os pilares são um pilar treliçado, todo em sarrafo, com 2,5 a 3 por 5 centímetros, e nas suas extremidades desse sarrafo, eles são ligados por chapas com dentes estampados. Percebe que tem um volume, né, ele tem uma espilar, tem uma largura, e tem um H e um B, vamos chamar assim, né? E essa estrutura de madeira serrada na forma de sarrafo, formando essa estrutura treliçada espacial, apoia essa estrutura em tora, que é da cobertura. Aqui tem vão em torno de 6,5 metros. Tá? Então ficou bem legal. E esse enrijecedor lá da cumieira, desse pórtico, ele é feito também com chapas embutidas, chapas metálicas embutidas, assim como a ligação da cumieira, também feito com chapas embutidas. Então ficou muito legal essa estrutura. Andando um pouquinho mais, pessoal, e agora mudando um pouco de material, eu quero mostrar para vocês esse projeto que eu fiz em 2003, 2004 também, no campus 2 da USP de São Carlos, seu prédio da Engenharia Ambiental, feita toda ela em alvenaria estrutural com bloco cerâmico e fundação de viga baldrame apoiada em blocos sobre estacas. As vigas foram bem robustas para evitar qualquer tipo de flexão, né, e com isso evitar fissuras nessa alvenaria. Foi um prédio não convencional, um prédio todo esconso, e aí cada bloco que vocês podem ver são blocos aí com em torno de 19 metros de largura. Ele tem duas grandes salas de 8 metros e um corredor aí em torno de 2 metros, 2 metros e pouco. Então essa largura chega quase a 19 metros. A laje utilizada aqui, como são todos laboratórios praticamente, as lajes utilizadas foram com espessor de quase 30 centímetros, para não marcar de laboratório, então de 800 kg por metro quadrado também. Então ficou muito legal esse prédio já foi executado aí, se eu não me engano, nos anos de 2005, 2006, esse prédio foi executado. Então está lá em mais uma experiência vivida com sucesso, foi muito legal também. Então vocês percebem até aqui, pessoal, que eu já falei sobre pré-moldado, já falei sobre concreto armado em loco, já falei um pouco de madeira e alvenaria estrutural. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês 2 slides com estrutura metálica e estrutura pré-moldada de concreto. Nesse vocês podem ver, isso é um barracão feito aqui na região de Cássio, no Mato Grosso, no oeste do estado. É uma estrutura de concreto armado, pré-moldado e cobertura em aço. Aí é uma estrutura é um silo, na verdade, então todas essas placas são pré-moldadas também. Pode perceber que ela tem na faixa de 4,20 m, 4,40 m. O vão principal desse barracão tem 35 metros e de um dos lados, você pode ver nessa foto de baixo, lá no cantinho, tem uma varanda aí de 10 metros por 50 metros de comprimento, né? O mesmo comprimento desse barracão. Fechado em parte com placas pré-moldadas e pilares. Esses pilares servem tanto de apoio para as placas pré-moldadas, para o empuxo de material a ser armazenado, como para essa treliça de banjos paralelos, né? Tem 35 metros e tem um apoio no meio, vocês percebem aqui, eu estou passando o mouse, logo à direita do portão, tem um pilar que sustenta uma viga longitudinal de 50 metros, que serve de apoio para a estrutura metálica da cobertura. Então, é uma estrutura bastante interessante também, e está na fase de finalização dessa obra. E por último, pessoal, também uma estrutura metálica, de um barracão comercial, vocês podem ver à direita, um barracão aí de obra, esse barracão principal em torno de 2.400 metros quadrados, todo esconso, e as estruturas metálicas, aí a maior dela, essa que nós estamos mostrando à esquerda, ela tem em torno de 23 metros de vão. E os pilares pré-moldados, como pode ver também. Bom, pessoal, para finalizar, eu queria só deixar algumas palavras para vocês, que é possível a gente trabalhar com projeto, utilizando os vários materiais, desde que a gente, volto a repetir, conheça bem as normas que regulam esse material e conheça e tenha conhecimento principalmente da engenharia estrutural em si. Como é que ela funciona, como é que ela se interliga, como é que os pilares funcionam, como é que as lajes funcionam, como é que as vigas funcionam,
como é que a gente faz a transmissão das ações, a cobertura metálica dos pilares, seja ele concreto armado ou concreto pré-moldado, né, concreto armado moldado em bloco ou pré-moldado. Ou seja, essa questão da engenharia estrutural, ela precisa estar bem internalizada. E não tem outra maneira, pessoal, é a gente estudar, tá? A gente tem que estudar mesmo, isso tem que ser uma rotina, tem que fazer parte do dia a dia nosso. Caso contrário, a gente corre o risco de ter resultados desagradáveis, né? Estudando bastante, tomando todos os cuidados, já tem um risco, imagine se a gente não tomar nem esses cuidados, né? Então é isso, pessoal. Fico feliz por estar aqui com vocês mais uma vez. E mais uma vez eu solicito a vocês, né, que se inscrevam no canal, acessem, né, os podcasts. Essa é a única maneira de poder divulgar e ajudar a divulgar esse trabalho. E, né, compartilhe também com os amigos para que haja mais inscrição no nosso canal. Então, nós vamos ficando por aqui, em mais podcast. Um grande abraço e até o próximo.